relação às entrevistas, quem utiliza de meios eletrônicos, inclusive salas de bate-papo. Ou seja, chats, crianças, adolescentes, nem adultos passando, às vezes, por crianças, ou seja, como a internet ela tem que se atualizar em relação a isso. E talvez uma das mais importantes leis que poderia citar, que é a Lei de Pedofilia 11.929 de 2008, que, dentre muitas modificações, eu destaco que ela coloca, por exemplo, oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar, divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema informático. E depois, na mesma lei, ela diz que o armazenamento das informações ela se transforma em um tipo criminoso também. Ou seja, eu não preciso transmitir, não preciso publicar. Eu posso somente o fato de eu armazenar no meu computador se torna, então, como 241b, adquirir, possuir, armazenar por qualquer meio ou outra forma de registro. Dificuldades encontradas na questão não só do estudo, mas que poderiam ser colocadas. A identificação dos autores, produção de provas, muitas pessoas têm medo de denunciar. E a conclusão que foi colocada aqui criar normas que não sejam carentes para que não impeçam que delitos sejam julgados por falta de legislação, como chegou a acontecer. O documento eletrônico pode ser, deve ser aceito como uma prova, desde que atendendo certos requisitos, e a qualificação de todos os nossos operadores de direito, desde as faculdades, criando turmas especializadas até daqueles que já exercem a profissão. Essa é a questão. Treinador, muito bom trabalho, tá? Temos aí com muita coincidência. Outro trabalho não é exatamente igual, claro, não tem diferença, mas a questão tecnológica aí, ela também será abordada pelo nosso treinador, tá? Tudo bastante objetivo, bem rapidinho, pelo outro tá bom? Eu vejo que você aí teve 2 grandes trabalhos em um único instrumento. Você tratou muito do internet como meio de cometimento de crimes e aí vem o seu trabalho, validade do documento eletrônico como meio de prova. São 2 trabalhos juntos. Você entendeu a questão? Sim. Uma coisa é você falar, a internet viabiliza o cometimento de crimes. Você tratou todos os assuntos. E outra coisa é você falar, o que existe na internet nós podemos usar no processo. Isso é outro trabalho. Você também fez esse trabalho. Você entendeu? Mas o seu foco, o seu critério de análise, você vai ter o próprio tema do seu trabalho a validade do documento. Exato. Então, durante 2 grandes momentos de organização muito boa, tá? Não acredito que eu parece tudo muitíssimo bom, mas você fugiu daquilo que é o teu trabalho. No começo, quando você fala os crimes velhos, os crimes novos, e agora esse finalzinho, quando você traz aquilo que ele coloca na lista de pedofilia, que existe em português, mas lá no crime do eco, e também a mudança sexuais em relação à internet do meio, beleza? Só pronto, mas tudo muito jóia, muito legal. Quando você iniciou lá, você falou que existiam crimes velhos e crimes novos, e como foi super mudança de dia, eu saquei na primeira linha que você apresentou ali, incentivar o aborto. A pessoa que incentiva Olha só, eu entro na internet, estou no chat com uma amiga, a menina fala, ai meu Deus, eu engravidei do meu namorado, tem 19 anos no trabalho, nem estudante de editor. Eu estudo muito trabalho. Aí eu falo, vou te sacar ela de conta, recebe a informação, e ela fala, não, vou tirar. Se ele não foi materializado, se ele não foi. Ou seja, se o aborto em si talvez não teve a participação, mas incentivar, por exemplo, eu entro num chat, por exemplo, no chat, um bate-papo, no site, várias pessoas incentivando ela a fazer o aborto. De uma forma geral, sem responsabilidade. Ou seja, seja a questão tá. O aborto não aconteceu, isso é incentivar o aborto.